Amém. No livro de João, o capítulo é de número 15, apenas o versículo de número 3. João, o capítulo é de número 15, e o versículo de número 3. Amém. Esperando os irmãos acharem. Amém. João, capítulo de número 15, o versículo é de número 3. Na minha tradução está escrito assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vou ler mais uma vez. A tradução está diferente aí, pastora Marlene? Não é a mesma tradução? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando o Senhor me fez lembrar deste versículo, aqui Jesus, num diálogo com os seus discípulos, ele vem trazendo aí as últimas instruções para aqueles sucessores, porque os discípulos agora seriam sucessores, que daria continuidade ao ministério, que daria continuidade a esta missão que foi colocada pelo nosso Senhor Jesus. E louvamos a Deus Pai, porque nos alcançou até o dia de hoje e tem surtido, tem feito, tem continuado a curar, a restaurar, a fortalecer, a levantar e a habilitar para esta missão. Só que quando o Senhor Jesus, trazendo esta afirmação, ele fala que pela palavra que ele tem falado presente, aqueles discípulos já estavam limpos. Só que, se nós formos observar, havia quem ainda o trairia, quem ainda o negaria, aqueles que dispersaria, aqueles que retrocederia, mas só que ele traz uma afirmação, que aqueles homens estavam limpos pela palavra. E hoje eu passei o dia, por mais que corrido, mas meditando profundamente. E a pergunta que eu me fazia era: que valor eu, Douglas, dou a esta palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, a que levantou, como o Senhor Jesus afirmando, a que limpa? Qual é o real valor para o Douglas, a palavra de Deus? Como eu a vejo? Se eu a vejo como algo que me fortalece, por que não medito nela continuamente? Se eu sei que dela eu extrairei sabedoria, eu extrairei habilidades, eu extrairei promessas, eu extrairei, como o Senhor Jesus diz, que a palavra, ela alimenta. Se ela fala isso para mim, por que eu não dou o devido valor? O que tem faltado para que então, de fato, esta palavra venha nos limpar? Esta palavra, ela vai nos dizer que o próprio Deus, o Criador, ele endureceu o coração de Faraó para que
que os feitos dele viessem sobre o Egito. Ou seja, Deus Pai liberta o povo com a mão forte dele, poderosa. A palavra também nos diz que abre-se o Mar Vermelho. A palavra também nos diz que o Jordão se abre. A palavra de Deus nos diz que água sai de pedra. A palavra de Deus nos diz que Josué se levanta numa grande batalha, os 5 reis se juntam para ir contra ele, e a palavra de Deus me diz que o Deus Pai faz chover pedra sobre os inimigos, e os inimigos que Deus feria foram muito mais do que Josué feriu ao fio da espada. A palavra de Deus também vem nos dizer que um homem entra numa cova cheia de leões. A palavra de Deus vem dizer que 3 homens, uma fornalha esquentada 7 vezes mais, não fez aqueles homens parar, porque eles disseram: ainda que o Senhor não nos livre, nós não nos dobraremos diante de ti, ó Rei, diante da tua estátua. A palavra de Deus me diz que um homem temeroso, porque o seu antecessor morre, e agora ele está à frente de um grande povo para conduzir, e ele vai para uma intimidade com Deus Pai, e Deus Pai fala com ele: não te mandei eu, tão somente medite nesta palavra de noite e também de dia, e ela te fará entrar e sair, ela te trará sabedoria para você conduzir este povo. A palavra de Deus nos traz uma bagagem, nos traz tanto testemunhos poderosos. A palavra de Deus também vem nos dizer que uma cidade estava com a terra estéril, porque a água que descia pelaquela cidade era uma água amarga. Agora um homem pega sal, vai lá na nascente, joga sal, e aquela água ela se torna uma água potável, e a terra se torna frutífera. A palavra de Deus ela nos traz tanto ensinamento, nos traz tanto certeza dos teus grandes feitos, mas por que eu ainda não consigo ser transformada por ela? Porque eu não consigo dizer assim: eu estou em Cristo e agora eu sou uma nova criatura? Porque eu não consigo sentir a palavra saindo da minha boca como uma espada? Porque se o próprio Senhor Jesus, aqui no capítulo 15 de João, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que acontece que eu não sinto desejo? Porque tantas outras coisas me atraem mais do que a palavra de Deus. Não que eu não tenho, que talvez um filme, um cinema, uma série, um videogame, mas porque no meu dia a dia eu não coloco também a palavra de Deus, um período de meditação, um período onde eu vou buscar de Deus aprendizado e sabedoria mediante a tua palavra. O que nos falta para que então nós possamos ver, cumprir em nós o que eu acabei de ler para a igreja, nós sermos limpos por ela? Primeiro, como eu a vejo é muito importante. Eu vou ler alguns versículos juntamente com a igreja para nós entendermos se de fato é assim que nós enxergamos a palavra do Senhor. Nós vamos entender que não é a palavra que mudou, é que nós não estamos dando a ela o real valor que ela tem. Em Hebreus, capítulo de número 4, o versículo de número 12, olha o que o escritor traz para nós. Isso é muito tremendo. Aí escutamos muito assim: este versículo já é muito conhecido, mas pouco praticado. Este versículo ele é muito conhecido, mas pouco vivido. Este versículo ele é lindo, mas eu não sinto surtir efeito na minha vida.
Porque se de fato o escritor traz essa narrativa a respeito da palavra, é porque só escreve aquilo que sente. Só fala aquilo que sente. Eu não consigo falar aquilo que eu não sinto. Por mais que eu fale aquilo que eu não sinto, não soa como verdade. Mas este homem, ao fazer menção da palavra, olha o que ele vai nos dizer. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela só não é viva e eficaz, ela também é penetrante. Não, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E quando ele fala qualquer espada, ele já está dizendo, pode ser qual for o melhor metal que já existiu, o melhor ferro que já existiu. Ele está dizendo, qualquer espada, seja ela de qualquer tipo de material que for, a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que essa espada. Ela é capaz, porque ela vai entre a junta e também entre medulas, entre a alma e o espírito. E olha mais o que a palavra, ela também é apta. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha como esse homem descreve a palavra de Deus. Ele faz uma comparação extraordinária. Ele olha, pega o melhor metal, pega o metal mais valioso, ou o ferro mais valioso, e você vai ver que ela tem ela é muito afiada, e a palavra ela é mais afiada ainda do que essa espada. Eu preciso entender, não, para falar a verdade, eu preciso ver a palavra de Deus desta maneira, porque o próprio Deus fala com Josué, medita nela de noite, mas também de dia, ou de dia e de noite. O próprio Senhor fez menção dela, e o escritor aqui descreve muito bem a respeito da palavra, porque ela é viva e também eficaz. Eu preciso entender, eu preciso, quando me colocar a meditar, por mais que eu não sinta, mas fechar os meus olhos, convidar o Espírito Santo para que ele venha fazer arder em mim, para que ele venha fazer cumprir em mim o que está escrito aqui. Senhor, a palavra é viva, mas também ela é eficaz. Senhor, que eu possa sentir ao decorrer, ao discorrer, ou a meditar na palavra, ou quando eu me colocar a ler a tua palavra, que eu sinta viva, que eu sinta eficaz na minha vida, que ela começa primeiro a trazer vida para mim, e através de mim, outros serão alcançados pela vida da palavra. É isso que eu preciso entender. Então, primeiro, porque a palavra muitas vezes não está nos limpando, porque eu escuto, mas não a pratico. Eu escuto, mas na primeira oportunidade não estou colocando em prática, porque não posso ser ouvinte apenas, eu tenho que ser ouvinte e também praticante. E assim nós veremos se cumprir na nossa vida e através da nossa vida esta palavra sendo viva para nós. Olha o que João também vem fazer menção a respeito da palavra. Isso me chama muito a atenção, porque muito bonito é quando nós começamos a ler Gênesis, o capítulo de número 1, e ouvimos Deus dizer assim: haja, e assim foi feito, e haja, e assim também aconteceu, haja, e assim também foi, pelo poder que há na palavra. Em João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, vai nos dizer assim o escritor: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Aleluia. Olha o que é a palavra. Olha o que a palavra tem que ser para nós. E o verbo era Deus. Ele
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha o que é a palavra. Olha como é visto pelo evangelista João, ao trazer que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito através da palavra, ou seja, através do Verbo. Olha que lindo! Aparece um enfermo diante de Jesus e fala assim: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Olha a resposta do Senhor Jesus: quero ser limpo. E o homem foi limpo. Assim. Simples. Quero ser limpo. Outro homem com a mão, uma das mãos mirrada, Jesus fala para ele sentar no meio e simplesmente fala assim: estende a mão. E a mão se tornou como a outra. Assim, um barco sendo rebatido de um lado para o outro pelas ondas. E Jesus é despertado por desespero daquele povo. E ele diz assim: até quando sereis tímido? Um dos evangelistas diz: até quando sereis tímido? Aí ele me sai do barco. Irmãos, olha o poder da palavra, por favor. Mar, olha isso. Olha o poder que tem a palavra. Mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E logo, acabou. O poder da palavra. A palavra viva. A palavra eficaz. A palavra penetrante. Um garoto que 12 anos, que quando falava a respeito da palavra, aqueles estudiosos, aqueles doutores ficavam pasmos de tamanha sabedoria, porque uma criança de 12 anos falava a respeito da palavra. Jesus falava a respeito da palavra. Na palavra, Jesus repreende Satanás na palavra quando ele foi ser tentado. Transforma essa pedra em pão. Porque está escrito que foi te dada autoridade, todo o poder nos céus e na terra. E Jesus, mas também está escrito: nem só de pão viverás o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de meu Pai. Próprio Senhor Jesus falando isso. Olha, lança-te daqui, que está escrito que será dado ordem aos anjos ao teu respeito. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. O poder da palavra. Lá em Salmos. Isso, eu estou dando um parâmetro para a igreja para que nós possamos compreender o que de fato a palavra produz. Ela produz frutos dignos de arrependimentos,
pela palavra. Em Salmos, o capítulo é de 119, não é nem capítulo, né? Lê Salmos 119, a partir do versículo de número 103, vai nos dizer assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe o que ele está dizendo? Eu não me embaraço com as coisas desta terra. Através do quê? Da palavra. Olha o que ele está afirmando. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Olha, pelos teus mandamentos, ou seja, pela tua palavra, alcancei entendimento, pelo que rejeito o falso caminho. Eu rejeito aquilo que não edifica a minha vida. Eu rejeito aquilo que não vai produzir em mim frutos bons. Eu rejeito. Por quê? Porque eu alcancei entendimento através de quem? Através da tua palavra. Agora eu quero dar talvez um dos exemplos mais extraordinários do nosso irmão Paulo, um homem instruído, um homem ousado, mas ao escrever a Timóteo, olha o que ele pede para Timóteo, isso me chamou muita atenção. No segundo livro da carta ao Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13. Estava ali Paulo num diálogo mediante a carta com Timóteo, dizendo que alguns haviam abandonado ele, que apenas Lucas estava com ele. E ele pede para trazer Marco, porque Marco também é importante para o ministério, mas no versículo 13 ele fala algo tremendo. Ele fala daqueles que rejeitaram, aqueles que voltaram, ele fala dos que abandonaram, ele fala para trazer Marco, mas o mais importante, um homem instruído, irmãos, olha o que ele me diz. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros. Olha o que Paulo está pedindo, a capa que ele deixou na cidade de Troa, na casa de Carpo. Pede para Timóteo também trazer os livros. E principalmente os pergaminhos. Um homem instruído, cheio de Deus, conhecedor da palavra. Ao escrever uma carta, ele pede para o seu filho, porque ele chama filho na fé. Ele fala assim, olha, traz a capa, traz também os livros, mas principalmente traga os pergaminhos. Por que ele coloca um ênfase nos pergaminhos? Porque ele tratava a palavra de Deus com muito amor, ele trazia, ele não poderia ficar sem, era como se algo tivesse faltado nele. O que dava força a este homem era a palavra de Deus. Por isso que ele diz, principalmente os pergaminhos, porque são para mim, não está escrito, mas irmãos, eu vejo isso, porque para mim eles são muito preciosos, eu careço deles
estivesse faltando algo. É que nem aquele exemplo de eu não posso perder, vamos dizer, aquele capítulo ou aquela série, porque aquela série, aquele capítulo vai ser desvendado tudo, ou aquele final de campeonato, eu não posso perder, sabe aquele... Não posso perder por nada. Assim, nós também precisamos ter como a palavra de Deus. Ao começar a meditar, se colocar no lugar, estar ali na cena, vivenciar, por isso que ela é viva. Quando nós adentrarmos em qualquer situação adversa, irmãos, quando nós estivermos totalmente tomados pela palavra, qualquer situação, nós receberemos através do Espírito Santo instrução e meio à palavra para saber lidar com aquela situação de tão importante que é a palavra de Deus. Está ficando claro? O quanto a palavra é gloriosa. E para encerrar, nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus dizendo, em João, capítulo de número 14, e o versículo de número 21. Irmãos, poderia citar muitos outros versículos. Muitos outros. Mas esses que eu aqui trouxe para a igreja, eu acredito que já dá para despertar em nós um gostinho de nos dedicarmos um pouquinho mais a esta palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Olha que lindo! O próprio Senhor Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso é tremendo, igreja. Não basta ter, precisa guardar. Um exemplo? Eu tenho um carro top, mas se eu não guardá-lo, quando eu digo guardá-lo, eu estou falando cuidar. Cuidar daquele talento, polir, inspirar. Ou uma casa. Eu tenho a casa, mas se eu não guardar. Eu tenho uma veste, mas se eu não cuidar. Então guardar é cuidar. Não basta ter, precisa guardar. E aí o Senhor Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele afirma, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Depois, lê João, capítulo 14, todinho. Ele vai batendo fortemente nisso. Guardar as palavras, guarda. Ele fala a respeito de confessar, e só confessa também aquele que fala mediante a palavra. Amém? Esta é a essência, esta é a pureza, esta é a palavra que tem poder, que é viva, que cura, que liberta, que restaura, é ela. Paulo escreve a Timóteo e diz para Timóteo o quê? Timóteo, pregue a palavra. A palavra. Irmãos, um alerta de pastor. Vão em lugares que seja ministrado a palavra.
A palavra muitas vezes não vai fazer você saltar, pular, rodopiar, mas vai ser como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, quando este falava, ardia o nosso coração. Muitas vezes a palavra vai fazer com que nós rasguemos as nossas vestes e nos humilhemos diante do nosso Pai Todo-Poderoso pelas nossas falhas, erros, mas mediante a palavra, porque a palavra ela traz vida, mas para isso eu preciso tê-la e guardá-la. Amém? Agradeço a oportunidade. Vamos ficar de pé, orar, encerrar e depois a benção a de Jesus.